potência de expoente real, definição de logaritmo. Antes de apresentar a definição mais formal de logaritmo, vou de forma intuitiva tentar explicar o que é um logaritmo. Então eu vou escrever aqui uma potência de base 10, expoente 2, e vou escrever também o seu valor. 10 ao quadrado é igual a 100, nós já sabemos, não é? E ao olhar para esta igualdade que eu aqui escrevi, nós estamos não só a ver uma potência de base 10 e expoente 2, como estamos a ver o seu valor, como também estamos a ver um logaritmo. Nós estamos aqui a olhar para um logaritmo. Onde é que está o logaritmo? Bom, o logaritmo é este expoente 2 que aqui está, ok? No fundo, o logaritmo é este expoente 2 que faz com que esta potência de base 10 seja igual a 100. Então, eu vou escrever este expoente, este logaritmo, vou escrevê-lo com a notação de logaritmo para tudo ficar mais claro, ok? Então, este 2 que aqui está, neste retângulo, que está ali em expoente, é então um logaritmo. Nós vamos abreviar logaritmo para log, ok? Mas reparem, não chega a escrever só log, porque assim eu não estou a identificar este 2, este logaritmo, este expoente, com esta base 10 e com este número 100. E se fosse assim, então, tinham todos o mesmo valor, eram todos chamados de log, e isso não pode ser, são todos diferentes. Se eu alterasse aqui esta base 10, iria ter aqui um expoente diferente, e se eu lhe chamasse também log, então estava a chamar todos pelo mesmo nome. Não pode ser, ok? Portanto, escrever log por si só não tem significado nenhum. Mas o que acontece aqui é que este 2, este expoente 2, é o logaritmo de 100, na base 10. Portanto, um logaritmo terá também sempre uma base, que neste caso, esta base 10 é igual à base que tínhamos aqui nesta potência, ok? Bom, então, um logaritmo tem sempre uma base. Se aqui não estiver escrito nada no lugar da base, está pré-definido que é a base 10, mas eu também vou falar disto daqui a pouco, ok? Bom, foi apenas para dar a entender que um logaritmo é um expoente. Neste caso, o logaritmo de 100 na base 10 é o expoente que deve estar aqui na potência de base 10 para que ela seja igual a 100, ok? Resumindo o que eu disse agora, e antes de avançar ainda para a definição mais formal, vamos recapitular com o seguinte. Quando temos uma potência de expoente real, reparem, representado aqui desta forma, temos uma base A, temos um expoente representado por este retângulo e temos o valor da potência, ou seja, o triângulo. Bom, então estamos aqui a observar um logaritmo, que é este retângulo. Este retângulo é um logaritmo. Mas que logaritmo é este? Temos que o identificar de acordo então com esta base e com este resultado, com este valor da potência. Este retângulo é o logaritmo do triângulo na base A, ok? Bom, e agora, para formalizarmos, o que eu vou escrever na definição a seguir é exatamente o que estivemos aqui a ver, ok? Um logaritmo é um expoente, ok? Bom, então eu vou dizer que dentro deste retângulo está um valor x real qualquer, dentro deste triângulo está o valor b, portanto temos aqui x, temos aqui b, e assim podemos mais facilmente, portanto, formalizar a definição de logaritmo, ok? Seja A pertencente a R mais exceto 1, constante, que é a base, reparem, esta A é a base da potência, é também a base do logaritmo, e este A, reparem que só pode assumir valores positivos e diferentes de 1. Porque é que a base de um logaritmo tem de ser diferente de 1? Bom, vamos supor que aqui o A era 1. Reparem, 1 elevado a x igual a b. E agora, para perceberem melhor o que eu vou dizer, vamos supor que este b também assume um valor positivo qualquer, 5, por exemplo. Bom, isto não existe. Reparem, eu considerei que a base era 1, mas eu assim não consigo encontrar um logaritmo para o 5. Porquê? Porque eu não consigo encontrar nenhum expoente x que possa colocar nesta potência de base 1 de modo que vá dar 5. Porquê? Porque 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Então nunca pode dar 5. Isto acontece também para outros números, isto só existia para o 1. Mas então não tem interesse estudar um logaritmo com a base 1, ok? Isso não existe, e portanto não vamos considerar sequer, não podemos ter aqui a base 1 no logaritmo, ok? Bom, e o número que está dentro do logaritmo, neste caso o b, vamos dizer que o b é o que está dentro do log, tem de ser sempre um número positivo também. Não existe log de um número negativo ou log de 0. Isso não existe, ok? Reparem que b é positivo, porque b resulta aqui de uma potência com base positiva, portanto, um número positivo elevado a qualquer número dá sempre positivo também. E, portanto, este b é sempre positivo. Bom, agora formalizando então a definição de logaritmo. Logaritmo de um número positivo b numa base a, pertencente a R mais exceto 1, representa-se por log de b na base a, e é o expoente da potência de base a, tal que a elevado a esse expoente é igual a b. Isto é,
x é igual a logaritmo de b na base a, se e só se a elevado a x é igual a b. No fundo, isto foi o que eu já fiz há pouco com os exemplos, ok? Eu vou salientar aqui esta definição. A igual a x, a elevado a x é igual a b, se e só se x é igual a logaritmo de b na base a. Bom, desta definição saem duas igualdades muito importantes e muita atenção ao que eu vou dizer agora a seguir, porque já vos dá muito poder na componente prática, ok? Uma delas está escrita já aqui na definição, mas eu vou ainda salientar um pouco melhor. Então reparem, se olharem até para esta equivalência que aqui está, que é mais fácil de observar, nós temos a elevado a x igual a b, que é equivalente a x igual ao logaritmo de b na base a. Se eu substituir neste expoente o x por logaritmo de b na base a, vou obter esta igualdade. Okay? Eu vou já daqui a pouco dar um exemplo, de como esta igualdade é poderosa para vos ajudar na componente prática. Okay? Muita atenção ao que eu vou mostrar a seguir. Bom, e temos também outra igualdade igualmente importante, que é esta. Reparem, eu tenho aqui x igual a logaritmo de b na base a, e se eu substituir este b por a elevado a x, vou ficar com logaritmo de a elevado a x na base a igual a x. Também atenção ao exemplo que eu vou dar já de seguida, aqui, ok? Bom, qual é o poder destas duas igualdades? Em primeiro lugar, a sua importância. Elas resultam diretamente da definição do logaritmo. Então, elas servem como axiomas para demonstrarmos outras fórmulas, para construirmos outros teoremas relativamente a logaritmos, ok? E por isso, vamos partir desta base. São os nossos axiomas. E depois tem uma importância enorme para a componente prática por isto. Eu vou exemplificar para cada uma delas. Estas fórmulas, estas igualdades que aqui estão, permitem que vocês escrevam qualquer número, reparem neste poder, permitem que escrevam qualquer número sob a forma de uma potência ou de um logaritmo na base que vocês quiserem. Na base que vocês quiserem. Bom, de acordo com as restrições de base que temos que respeitar, não é? Mas imaginem que em determinado momento num exercício isto pode acontecer por variedíssimas razões. Por exemplo, eu vou aqui exemplificar com o número 7. Em determinado exercício, pode ser a resolver uma equação, a fazer uma simplificação, ou até para procurar a aplicação de certas fórmulas que vamos aprender no futuro, dava jeito observar o número 7 escrito sob a forma de uma potência. Porque, por exemplo, eu tenho outras potências pelo meio, numa determinada base, e dava jeito que estar a ver só potências. Imaginem que eu queria escrever este 7 sob a forma de uma potência de base, vamos agora inventar uma base que dava jeito naquele momento, de base 15. Então eu poderia fazer isto. 15 elevado a logaritmo de 7 na base 15. Ao escrever isto, eu estou a escrever na mesma o número 7. Só que eu estou a escrever o número 7 sob a forma de uma potência de base 15, porque me dava jeito de escrever sobre esta forma. Reparem, esta potência tem base 15 e tem expoente logaritmo de 7 na base 15. E isto é igual a 7. Portanto, eu não estava a alterar nada. Estava a escrever o 7 de outra forma, ok? Isto poderia me ajudar no seguimento de alguma simplificação para a aplicação de fórmulas, por exemplo. Da mesma forma, podem escrever um número qualquer, por exemplo, também o 7, sob a forma de um logaritmo na base que vocês quiserem. Por exemplo, dava jeito num exercício qualquer estar a observar este número 7 sob a forma de um logaritmo de base 25, por exemplo. Então eu escrevia logaritmo, se me fosse vantajoso, logaritmo de 25 elevado a 7 na base 25. O que eu aqui escrevi foi na mesma o número 7, só que escrevi sob a forma de um logaritmo de base 25, porque me dava jeito de escrever com aquela base naquele momento, ok? Portanto, com estas duas igualdades, podem sempre escrever um número qualquer sob a forma de uma potência ou de um logaritmo na base que vos der jeito naquele momento. Isto é muito importante, ok? Bom, e agora vou dar aqui uma nota que tem a ver apenas com a simplificação da escrita, que é o seguinte: quando estamos a falar do logaritmo decimal, estamos a falar do logaritmo que tem base 10. Por simplificação de escrita, nós omitimos este 10. Podemos não escrever este 10. Se escrevemos também não há problema, mas podemos não escrever. E, portanto, se virem um logaritmo onde não tem nada aqui na base, é a base 10, ok? Isto idêntico ao que acontecia com a raiz quadrada, ao que acontece com a raiz quadrada. Quando temos a raiz quadrada, não temos necessidade de escrever aqui o índice 2, mas sabemos que, não estando lá nada, era o mesmo que estar o índice 2, ok? Bom, e relativamente a um outro logaritmo, temos também uma simplificação da escrita, que é relativamente ao logaritmo neperiano ou logaritmo natural,
que é quando temos um logaritmo com base E, que é o número de Neper. Temos aqui a base E, então podemos, normalmente até não vão ver esta escrita que aqui está, mas podem escrever assim, só que não vão ver muito esta escrita, porque temos esta notação mais simples de escrever, LN, logaritmo neperiano, logaritmo natural, ok? Então, ao escrever LN, estamos a falar de um logaritmo normal, mas em que sabemos logo que a base é o número de Neper, ok? E por isso é apenas também uma simplificação de escrita. Bom, então fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.